Bom, pessoal, queria agradecer, então, primeiro de tudo, foram muito interessantes as apresentações, os estudos, acho que tem tudo a ver com o que a gente está debatendo dentro do grupo, faz a gente avançar bastante e ter esse registro, esses milhões de internautas potenciais aqui, só enriquece, então, um pouco o nosso debate. Queria fazer uma pergunta para o Gandur, um pouco sobre a questão, para ele aprofundar a questão da mistura dos gêneros e um pouco de que você fala da ideia de que usar os fatos, usar uma linguagem factual para convencer tem sido um método muito forte, né? Parece que a gente tem uma facticização do debate público, ou seja, se eu estou emitindo uma opinião, ela necessariamente vai ser subjetiva, e se eu trago fatos ou nego outros fatos, isso parece ser mais forte. Queria te perguntar sobre isso, e também, se você puder falar um pouco sobre essa questão dos modelos de negócio, se você levantou um pouco a bola de como buscar financiamentos e tudo, um pouquinho dessa questão. E para o Alexandre, queria também até trazer um comentário e uma informação dos colegas ali da Unesco, agora não vou saber exatamente no relatório, mas é um relatório sobre desinformação, e se você acha interessante mesmo, dar um enfoque talvez menos no fact-checking e mais em produção de notícias, produção de reportagens, então, nessa dimensão da atuação e da liberdade de expressão, para que isso se torne, então, uma espécie de método conhecido e as histórias façam sentido para as pessoas. E queria também saber sua opinião sobre a questão do indivíduo, né? Você falou, é bom porque o indivíduo sozinho pode tomar a sua decisão, mas será que isso também não é um sintoma da desvalorização das entidades coletivas? E também, será que o indivíduo sozinho ele não fica muito refém, muito vulnerável? Então, fico pensando também nessa dimensão. E também trazer o debate sobre a confiança. Você falou muito da transparência, e eu gosto muito quando o jornalista se mostra vulnerável também. Quando a gente confia em alguém, é porque, às vezes, a pessoa mostra que ela erra e onde ela erra, e com isso a gente pode crescer juntos. E acho que isso talvez seja um valor importante para o jornalismo, assumir os erros, do mesmo jeito que isso podia valer para os políticos também. Obrigado, pessoal. Bem, eu vou iniciar a resposta à sua indagação, Vitor, pelo trágico. Frequentemente, a peça que tem o objetivo de desinformar, e a gente tem que entender que isso existe, certo? A peça foi criada com o objetivo de desinformar. Ela recorre a elementos da narrativa que traria credibilidade para reforçar o poder desinformador. Então, eu vou dar por exemplo, nas eleições presidenciais, tinha um vídeo que circulou em que um cara tentava mostrar como que uma pesquisa tinha sido manipulada. Então ele pegava um vídeo, aí ele entrava numa planilha, ele queria mostrar que a amostra tinha sido manipulada, né? Então ele mostrava, olha aqui a amostra, a percentual de homens, mulheres, no bairro tal, quantas perguntas foram feitas, né? Ele usava do ritmo, do tom e do jeito crível de uma análise, e, na verdade, ele mostrava uma planilha meio errada, ou parte dela, o resto estava escondido, enfim, para lançar uma dúvida. Ele não afirmava, mas você lança uma dúvida, você questiona e põe em xeque uma coisa, né? Me lembro bem dessa peça.
ela continha todos os elementos, uma voz calma, começa do início, didatismo, detalhismo, não é? É um tom aberto a questionamentos. Olha, isso aqui eu não estou falando assim, eu chequei, né? Quer dizer, todo um tom, então uma série de elementos para passar credibilidade, mas quando você tira aquilo e olhar, é uma planilha errada. Né? Sem contar peças que se debruçam sobre fotos antigas, né? Coisas já antigas, que já foram, e que são, parece que foi agora de novo. Enfim, em eleição ocorre muito disso. Né? É muito. Se a gente que é do meio está treinado a olhar isso, e frequentemente amigos me mostram, olha, você viu tal vídeo? Que absurdo! Aí você olha. Tal. O cidadão comum não tem esse olho treinado para ver, pô, mas olha aqui, isso aqui foi distorcido. Sem contar as deep fake news. Teve aí outro dia o Sam Gregory, um americano que fala sobre esse assunto, e ele mostra hoje, né, que se você me der uma foto sua, né, se me der uma foto sua, eu sou capaz, hoje, com alguns softwares, sou capaz de fazer você falar em vídeo o que eu quiser. Então, isso aí, são coisas que vieram que antigamente estavam restritas a Hollywood, a LucasArts, às trucagens cinematográficas, e que hoje esses softwares ficaram baratos. Né? E você baixa na internet, eles emulam qualquer pessoa falando. Tal. Então, isso aí eu tenho mais indagações do que respostas. Né? Como fazer frente a isso? Eu tenho uma resposta que é a mais, eu vou dizer fácil, mas que está mais na mão possível. Vai ver o que as redações estáveis, as estruturas estáveis estão falando. Né? Eu me lembro, na eleição de 2010, exatamente, 2010 ou 2014? 2014, no domingo do segundo turno, eu estava no Estadão, o meu telefone tocou naquela manhã, com intervalo de meia hora, era uma pessoa da campanha do PT e era uma pessoa da campanha do PSDB, no intervalo de meia hora. Os dois estavam assustados. Gandur, verdade que o Alberto Youssef morreu? Lembra disso? Estava no hospital. O doleiro, ele era considerado, ainda é um arquivo vivo. Tal. Essas pessoas não estavam ligando para mim porque era eu. Elas estavam ligando para alguém que elas conheciam que era ligado a uma estrutura estável de apuração. E eu disse para as duas, não pode ficar, olha, nós já estamos checando isso, daqui uma hora o Estadão, eu lembro que postou, o Estadão, depois na Folha, todo mundo, todos os jornais se debruçaram sobre aquilo. Eu estava no Estadão, falei em nome do Estadão. Falei, não, olha, fica sossegado, não morreu, isso aí é boato que está circulando, porque aquilo poderia interferir no segundo turno, né? Se alguém matou, arquivo vivo, aquela coisa, ele tinha sido internado, lembra? Então a pessoa ligou para alguém ligado a uma estrutura. Então a resposta que está mais à mão é isso, né? Corre para alguém que trabalha com isso, certo? Mais ou menos como há um boato qualquer sobre um novo vírus, liga para um médico. Né? Pelo menos ele pode errar também, mas pelo menos ele está dedicado a não errar. É isso que a população tem que entender. A gente pode errar, mas a gente acorda de manhã e vai trabalhar dedicado a não errar. Mas como faz quando parte da desinformação é justamente dizer que a imprensa está inventando matéria? Essa é a desinformação 2.0, né? Certo? É eu começar a dizer que os médicos mentem, certo? Que a medicina está enviesada. Né? Ou que os números do satélite do INPE estão errados. Ou que a Terra é plana. Ou que a Terra é plana. É verdade. Não dá para competir. 11%, né? Esse é o efeito que eu queria dar mesmo. Não foi que passou outro dia? 11% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana? Não sei, mas eu vou checar. Não, passou na Globo, cara. Eu não lembro qual programa, mas passou na Globo. Eu fiquei besta. Sem microfone, né, Donado? Tinha uma pergunta para você. Tinha perguntado sobre os modelos de negócio, mas acho que ele falou também das entidades, associações. Os modelos de negócio.
o modelo de negócio no Brasil vai para um caminho que também nos Estados Unidos, como aqui não existe esse terceiro setor tão desenvolvido e que foi capaz, nos Estados Unidos, de absorver editorias inteiras voltadas a temas, as redações tradicionais brasileiras estão se apoiando na venda de assinaturas digitais, que está crescendo. A assinatura digital nada mais é do que um crowdsourcing, né? Na verdade. O que já era antes. Né? Se você pensar bem, né, o jornal é que em algum momento, a partir da década de 70, a publicidade se tornou tão robusta que valia a pena para os veículos subsidiarem a venda do exemplar, seja em banca, seja em assinatura, e até ter prejuízo ali, de modo a ter uma circulação muito robusta, que era compensado pela publicidade. Esse fenômeno não aconteceu na Europa. Como Esse é o bônus de volume ou não? Não. O bônus de volume é a relação com as agências e anunciantes. Estou dizendo assim, no equilíbrio, como que um jornal tinha receita? Ou por assinatura, ou venda em banca, ou anunciante, ou anúncio. Né? Ele tolerava ter um déficit na venda em banca e na venda de assinatura, dava desconto em assinatura, você lembra? Você assinava com grande desconto, era mais barato comprar na banca, esse é o modelo americano, porque a publicidade era muito robusta. Na Europa não aconteceu isso. Na Europa os jornais sempre foram muito fortes na venda avulsa. E na assinatura não tinha muito lá. O The Sun chegou a vender a 4,5 milhões de exemplares todo dia. Né, 50 centavos cada um. Tal. A grande receita. E isso está voltando. Está voltando. O New York Times fez até campanha, né, reagindo ao Trump, e agora a Folha está fazendo igual. Tipo, suporte à democracia, né, assine um jornal que você... para suportar uma estrutura estável de produção. É isso que eles estão falando. Né? Eu acho lícito e transparente. Não, só para responder um pouquinho a sua pergunta, Vitor. Você falou do fact-check, né, da Unesco. Eu acho que faz parte do se apresentar o fact-check, mas eu acho que você tem que sempre fazer questão de englobar isso no meio maior, né? Fazer as pessoas perceberem que está no meio jornalístico, que está como parte do método ali, né? E você entender como funciona avaliar uma notícia independentemente, né? Mas exatamente. Mas é fantástico aquele relatório lá. E em questão ao indivíduo que você perguntou, né? Eu vou falar mais do projeto que eu conheço lá da Holanda, que eles trabalham com migrantes, que é bem impressionante. Não. Tranquilo. E daí, no indivíduo não é que eu não estou falando que não vai beneficiar grupos. Beneficia com certeza, todos eles lá. Mas é no sentido, acho que a gente pensar de direitos e deveres. Então, todo mundo tem muitos direitos na era digital. Mas se você fica alfabetizado mediaticamente, você percebe que você também tem responsabilidades, você também tem deveres. Então você não pode incitar discurso de ódio, você não pode fazer cyberbullying, porque aí dá para você responsabilizar alguém. Não dá para você responsabilizar o Brasil inteiro. Porque se passaram fake news aí é porque tinha gente adoidado no WhatsApp falando, olha que bacana, vou mandar para o meu primo. Como que você vai responsabilizar as pessoas? Mas o indivíduo você consegue trabalhar com o indivíduo nesse sentido. E daí, no caso dos próprios migrantes, eles conseguem pôr, tudo bem, eu faço parte de um grupo, mas eu vou ressaltar a minha individualidade. Não é que eu sou só um migrante que cheguei lá e entro na categoria que eu vim aqui roubar seu emprego. Não, na verdade eu tenho toda uma história, eu era médico, eu era engenheiro, aconteceu isso com a minha família. E através de você trazer essa individualidade, você daí empodera essa pessoa para, sim, fazer parte de grupos, mas para ser ela mesma nos ambientes. Né? E daí traz um pouco da vulnerabilidade que você tinha falado. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar que a gente estamos numa era flexível. Né? Estamos numa mudança de paradigmas, ainda que a internet é muito nova, a gente não sabe onde as coisas vão, mas
minha impressão aí, não posso falar de nada no geral, mas a minha impressão é que normalmente esses fenômenos que trabalham com o fake, essas personalidades, essas marcas, podem ganhar uma eleição. Mas você vê que 2, 3 anos depois parece que começa a cair aos pedaços. Porque não dá para você manter uma ilusão muito tempo. E o que eu tenho a impressão é que tem algumas referências, como a mídia tradicional, como algumas personalidades que você vê referência, blogs, enfim, na internet, que trabalham sério, trabalham de maneira transparente, as pessoas passam a confiar, e depois de 5 anos estão lá ainda. E daí aquilo eu acho que é uma credibilidade que não se compra, sabe? Então eu acho que, para o longo prazo, eu acho que dá para ser otimista na internet. A gente está passando por um terremoto, assim, mas eu acho que dá para ser otimista. Que bom que tem alguém otimista aqui. Queria pedir para o Gandor, por favor, comentar essa campanha de descrédito, né, do presidente em relação à Globo e à Folha especificamente, mas em relação ao jornalismo profissional em geral, à imprensa, né? E aí, o Alexandre, se puder falar também, que impacto isso tem nesse projeto de alfabetização, né, digital, porque as crianças hoje estão ouvindo aí que a Globo mente, a Folha mente, o jornalismo profissional, enfim, não serve para nada, a não ser para destruir o país, né? Olha, Laura, eu acho assim, muito triste ver, não só no Brasil, como em alguns países do mundo, governantes contribuindo para a deseducação midiática, né? Em nome de um projeto de poder. Eu acho lícito, eu acho que ele tem que, um postulante ao poder tem que fazer uma campanha, contratar marqueteiro, bater, enfim, usar e fazer debates, participar, enfim. E uma vez assumindo o poder, a função do governante é lutar para que a sociedade inteira se integre ao ambiente informativo, né? E não falar só para os seus seguidores, né? Eu acho preocupante isso para a democracia, né? A preocupação vai além do jornalismo, que é o que muitos pensam. Nós não estamos só preocupados com o jornalismo, né? Não estamos preocupados com a sobrevivência do jornalismo, a gente está preocupado com a sobrevivência da civilidade, né? É preocupante, porque quando você é sectário, e isso que muitas pessoas não enxergam, né? Se eu devia estar preocupado com isso, mesmo pertencendo ao grupo que hoje me defende, do qual hoje alguém me defende. E a hora que isso virá? Quem serei eu como cidadão? Né? Eu acho extremamente preocupante isso tudo. Então parece que nós estamos defendendo só o jornalismo, nós estamos defendendo um mínimo de regras de civilização, de convivência em civilização, né? E eu acho que a gente, todos os grandes veículos, enfim, o jornalismo profissional tem conseguido trazer para o campo da civilidade, né? Você tem reações, não só do presidente, de alguns ministros em coletivas intimidatórias, né? A repórteres, muitos jovens. Para que isso, né? O sujeito é um servidor público, é um agente público, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Ele está ali, a função do agente público é sim prestar serviço à sociedade. E a imprensa está ali para aquilo, né? Então, repórteres são cotidianamente hostilizados, seja com palavras, com gestos, com insinuações. Assim, nós vivemos um momento extremamente preocupante, mas não é só pelo jornalismo. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que o professor, o médico, o juiz, minha tia, seu vizinho, precisa entender, né? Não se trata de defender só o jornalismo. O jornalismo é a face mais exposta desses ataques dos governantes. Eles estão atacando o modo de viver em civilização, né? Até porque o papel do jornalista é justamente criticar e olhar de maneira quase... É um fiscal, né, do poder. E aí você elimina o fiscal. Um jeito também. E ele devia contribuir para isso, né? Se fosse republicano. Então, ao vir à tona uma informação X, qual que seria a reação normal? Olha, determinei
que sejam apuradas todas as informações, tal, vamos ouvir, determinei ao... Enfim. Não, ataca a fonte informativa. Pegando um atalho e atropelando todo o processo republicano. Então, enfim... Do lado da literacia, até é curioso, que eu tinha essa impressão também que, se falar muito da alternativa, os jovens não vão querer nem saber de mídia tradicional, né? Mas, na verdade, quanto mais eu vejo isso acontecer, mais eu percebo que é o contrário. Porque não é que você vai falar só do diferente, mas você falar do pluralismo, né? Que o jornalismo não se faz com uma empresa, se faz com várias, e uma vai poder abordar o ponto de vista da outra. Então, quem passa normalmente nos treinamentos, workshops, enfim, eles acabam até valorizando mais a mídia tradicional. E eu acho que é importante, um aspecto importante, que eu acho que isso faz a diferença, é o aspecto de criar. Talvez seja ali o ponto mais crítico da literacia midiática, que você não pode ser um consumidor passivo, né? Então, até você chegar ali nos 3 primeiras etapas, ou refletir, enfim, a pessoa está botando o dedo. Ah, não, mídia golpista, não sei o quê. Daí, quando eles entram no sapato da pessoa que tem que produzir, eu dou muito workshop de smartphone para fazer vídeo jornalístico. E eles falam, meu Deus, eu vou ter que cortar essa entrevista de 5 minutos para 20 segundos, sem distorcer? Nossa, aí eles ficam loucos. Daí eles entendem mais ou menos como é e passam a valorizar mais. Então é bem interessante esse sentido. Agora, respeito aos governantes, eu acho que é importante também a gente, como sociedade, responsabilizar eles, né? Não é possível, eu não entendo até hoje como que uma pessoa pode publicar alguma coisa no Twitter, sendo um representante oficial de qualquer aspecto, seja o presidente, seja lá de Jundiaí, representando o governo e publicando uma coisa falsa. Eu não entendo como é cabível uma coisa dessa acontecer. Se for tudo bem, você tem a misinformation, que é por acidente. Se a pessoa publicou alguma coisa, uma data errada, ali acontece. Mas eu acho que, como sociedade, a gente tinha que pensar numa forma de regular, naquele aspecto por cima, de ter uma forma de investigar a intenção da pessoa que está publicando isso. Mas você tem, por exemplo, ministro fazendo acusação que né, pode ser enquadrado em calúnia, em difamação. Então, exatamente. Eu não sei como... A gente tem que responsabilizar essas pessoas. Devia perder o cargo, no mínimo. Então, mas aí que tá, devia ter pelo menos um processo investigativo assim já fixado, entendeu? Não, tudo bem, mas escuta, como é que se perde um cargo? Alguém tem que fazer uma denúncia, se alguém é o Ministério Público. Então, se a gente vai cobrar, a gente vai cobrar dessas pessoas. Não é a sociedade e tal. Não, sim, não, mas eu digo, a gente já agora, devia estabelecer... Quando o sujeito é eleito com o apoio da instituição, Ministério Público, fica difícil, né? Esse que é o problema. Como é que você vai desfazer esse nó? Porque se permitiu que o Ministério Público entrasse nesse jogo, então, às vezes, fica parecendo que é uma coisa assim, fora do controle. Na verdade, saiu do controle. Essa é a minha sensação que eu tenho. E eu acho complicado quando a gente fala isso nesse nível de abstração, como se não tivesse a vida real rolando. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. É que era a minha vez de falar. Vai em frente. Eu acabei me antecipando um pouco. Mas, assim, eu acho que a gente, como jornalista, precisa pensar um pouco também no papel que o jornalismo teve no processo de construção de narrativas de fake news. Eu não acho que as narrativas de fake news vêm do éter. Elas vêm de uma emulação de um jeito de fazer jornalismo praticado por grandes empresas, inclusive estruturas estáveis. Né? Em 2012, eu fui passar férias em Portugal e eu fiquei impressionado com uma coisa. Comecei a assistir TV à tarde, à noite e tal, em que, quando tinha greve lá, eles entrevistavam sindicalistas. E aqui no Brasil, greve é matéria de trânsito. Certo? Você liga o jornal ou liga o rádio, é matéria de trânsito. A greve atrapalhou quantas pessoas, atrapalhou não sei o quê. Não entra na essência da disputa, do conflito. Então, quando o jornalismo passa anos construindo a narrativa de que greve é problema de trânsito, o espaço para a difusão de fake news está dado. Não à toa, Portugal, que tem uma imprensa, inclusive a estatal, bastante conservadora, que cobriu as eleições
da Argentina e do Chile, numa pegada super conservadora, mas ela ouve o sindicalista, ela ouve o político da esquerda, da direita. Então, essa discussão, às vezes, vira como se a gente não tivesse responsabilidade, né? A gente permitiu os jornalistas que as redações fizessem cortes ultra-ideológicos, né, que a redução das redações viesse acompanhada de cortes de viés político. A gente permitiu que as mídias não grandes fossem tratadas como bandidas por anos, como blogueiros sujos, como não sei o quê. E, de repente, surge um monstro. E esse monstro vem do nada. Não me parece que veio do nada. Me parece que nós, jornalistas, e nós que trabalhamos, ou trabalhamos no passado, no meu caso, ou mais recentemente, nas empresas estruturadas, nas produções, temos uma responsabilidade gigante nisso. E agora desfazer esse nó que a gente ajudou a construir, não sei. Assim, de todas as fake news que eu acompanhei, uma me parece a mais absurda de todas que eu acompanhei recentemente, que é o passaporte do Kim Jong-un. Por que eu acho que é uma fake news? Eu não tenho provas. Porque, como toda fake news, como é que você vai provar que... Porque a fonte é um xerox. A Reuters teve acesso a um xerox de um passaporte brasileiro do Kim Jong-un. Que checagem é essa? Isso foi feito pela maior agência de notícias do mundo. Então, quando a gente está falando de fake news, isso não é um erro. A Reuters não comete um erro desse. Não traduz isso para 18 línguas sem saber o que está fazendo. Desculpa. Até quando eu escrevi sobre isso, eu peguei bem leve, mas, na real, isso é propaganda política, propaganda de inteligência, evidentemente. Então, se a gente não... Como é que a gente vai treinar as pessoas para ler as fake news do WhatsApp se a gente não treina elas para ler as fake news da imprensa? Essa é a provocação que eu estou jogando aqui. Porque isso não vem do ETA. Isso vem de uma construção. Se a gente quer desconstruir isso aí, tem que olhar para o que a gente fez no verão passado. É a minha avaliação. Queria que vocês comentassem, claro. Alô, agora sim. Não, vai cair. Eu respeito tua colocação e tentei entendê-la ao máximo. Mas eu tenho um testemunho de sempre. Eu tenho 30 anos de carreira nas tais estruturas estáveis, né? Folha, Globo e Estado. Só abril que não deu tempo de eu trabalhar. Mas eu acho assim, e você deu exemplos que eu acho pontuais. Eu acho assim, claro que você pode falar assim, não, mas tal cobertura teve um viés, teve um propósito. Mas eu acho que o objetivo de dar à sociedade o relato mais ágil dos fatos que estão acontecendo, eu acho que ele permaneceu e permanece na indústria. Hoje, com as redes sociais, isso seria facilmente contestado, né? Eu tenho exemplos assim nas 3 empresas grandes que eu trabalhei, eu lembro de uma liberdade de pensamento bem grande. E assim, nas greves se fala assim, qual que era a reivindicação, o que está acontecendo, a negociação, pelo menos pela minha memória, assim, não é só trânsito, vai. Você pode não concordar com o grau, com a magnitude, mas não é só trânsito, vai. Não sei. Olha, bom, é uma boa indagação, vou até rever algumas coberturas, assim. Mas assim, eu estava na Folha quando a Incol era o maior anunciante da Folha, e a gente deu o furo que a Incol ia quebrar. Estava no Estadão quando foi primeira página o envolvimento do Banco Original com o Banco Rural. O Joesley Batista ligou lá, o publisher falou, isso é com a redação.
e tirou os anúncios algumas semanas, e nós continuamos dando as matérias, tal. Mesmo aqui no Grupo Globo. Assim, pode ter, tal jornal é mais conservador, tal publicação é mais assim, isso está expresso nos editoriais. Pode ser, e aí a seleção de pautas pode refletir um pouco isso, né? A democracia liberal, ou o capitalismo brasileiro, enfim. Isso eu acho que pode acontecer, mas busca-se um relato mais ágil da melhor versão possível hoje dos fatos que aconteceram. Mas se essa estrutura gerou, né, o ovo da serpente, gerou o negócio de fake news, é uma coisa que você vai me fazer pensar bem sobre isso. Mas de imediato assim eu não concordo. Mas vou pensar. Quem chegou atrasado pode falar? Não pode? Não, primeira coisa, peço desculpas pelo meu atraso, eu tive uns contratempos, não tive jeito. Lamento muito ter perdido, eu sei que foi ótimo. Eu não queria demorar no que eu vou falar, apenas dar um depoimento. Nós aqui somos um grupo de estudos e nós devemos buscar amparar as hipóteses em medições que a gente consiga fazer. Então, eu tive uma experiência, graças a um orientando meu, que é o Eduardo Nonomura, que realizou trabalhos que eu reputo de altíssimo nível, tanto aqui no grupo, tanto no mestrado como no doutorado. E no mestrado, ele tinha uma questão que era: a imprensa foi mais dura com o governo Lula ou mais dura com o governo Fernando Henrique? Era uma pergunta. E ele tinha uma impressão muito forte numa direção. E aí ele montou um mapa para levantar os dados e quantificar e fazer as análises. E deu alguns resultados surpreendentes e irrefutáveis. Então, nesse caso, era uma sugestão que eu queria fazer. A greve é apresentada na pauta jornalística de forma despolitizada. Isso é uma hipótese, importante. O negócio do trânsito. Se eu sou editor de uma rádio ou de um jornal, uma das primeiras coisas que eu vou dar é o trânsito, porque o leitor, ou o ouvinte, ele quer saber, mas eu posso passar pela Paulista ou não posso passar pela Paulista? Tem buraco lá, tem... Agora, foram ouvidas as lideranças? Como foram ouvidas? A gente tem que medir. É só isso o comentário que eu ia fazer. Outro exemplo, as fontes de economia nos jornais. Eu tenho uma impressão que quem fala sobre crise econômica é economista-chefe de banco. E não é a Associação dos Sindicatos, não é quem olha o custo de vida, não é... Mas essa minha impressão e nada é quase a mesma coisa. Nós temos que medir quem fala sobre assuntos relativos à economia, aumento do custo de vida, e de onde vêm essas fontes, quais os vínculos que elas têm, elas são parte interessada, se sim, em que conflitos e tal. É o único comentário que eu faria. Temos que medir. Vocês vão responder ou posso perguntar? Então, eu vou fugir um pouco desse assunto, mas envolve também. Eu vou pegar aqui desde o começo das minhas anotações. Queria fazer uma pergunta para o Gandur sobre a questão, até levantada pelo Alexandre, da transparência, mas relativa às agências de checagem.
Óbvio que a gente sabe da importância delas e tudo mais, e do mesmo jeito que o Alexandre falou, depois que a coisa acontece, ela vai atrás e checa se é verdadeiro ou não. Porém, eu fico, às vezes, pensando que, independente daquelas que falam de um lado só, porque são contratadas por algumas empresas com viés, estou falando dessas outras que, aparentemente, não têm um lado só, porém, elas estão sendo financiadas pelas próprias plataformas. Então, se a gente está vivendo numa plataformização, né, da comunicação, onde as notícias elas estão também nas plataformas, o que você acha, assim, do ponto de vista da ética, a questão delas estarem sendo bancadas pelas próprias plataformas que deixam as notícias falsas viralizarem? Essa é uma, eu não sei se eu faço todas, eu acho melhor fazer de cada vez, né? Depois eu tenho uma para ele. Você pensar bem, na grande imprensa, quem primeiro montou uma postura permanente de checagem foi a Folha, quando criou uma seção fixa chamada Erramos. Ali, claro, tinha às vezes piada, porque não se debruçava sobre, às vezes, o grande mérito da reportagem, mas identificava a legenda, tal, que eram coisas menores. Mas aquilo instituiu pelo menos um ritual permanente de combater erros, né, sobre si mesmo, né. A Folha tem muitos méritos nesse sentido do mérito. A própria criação do Ombudsman, que também fazia crítica. Mesma coisa do outro lado, que eu acho que é meio maniqueísta, porque em muitas questões tem mais de um lado, mas pelo menos criou uma muleta, que hoje virou até um bordão, né, entre os repórteres, que é, falta o outro lado, tal. Mas a gente sabe que muitas coisas tem mais de um lado, e mais de um lado plausível ou possível, né? Mas pelo menos teve esse mérito de criar esse cacuete, esse hábito. Redação é rotina, jornalismo é rotina, né? Então, e talvez se a gente olhar os manuais de redação, está escrito lá que a greve tem que olhar o que é isso, o que é aquilo, e também os impactos na cidade e tal, deve estar lá, escrito. Mas, mas hoje, as estruturas de checagem, Magali, são meio que bem diversas, né? Você tem o Comprova, que é um consórcio de veículos, e tem a turma lá de Harvard que ajuda. Você tem a Lupa, que é uma empreitada mais própria, a Aos Fatos, da agência pública, como é que chama? Tem a Lupa, a agência pública, o Aos Fatos. E o Grupo Globo tem o Fato ou Fake, que aumenta mais em alguns períodos, e em outros períodos fica mais em fogo brando, dependendo, porque é uma alocação de recurso compartilhado. Então, assim, eu não vejo esse conflito que você vê. Eu acho que, de novo, não está exaustivo, não é perfeito, mas é mais bom do que ruim. É bom que tenha, né? E no discurso do Bolsonaro na ONU, por exemplo, todas foram muito ativas. Estava disponível na internet, no Twitter, tudo que ele falava, daí 10 minutos de uma checagem. Se era aquilo mesmo ou não, foi interessante essa experiência. Sim, principalmente nas declarações dos políticos, né? Eu só queria entender a parte de... Está muito no declaratório ainda, né? Não, e de quem banca, pelo fato de bancar, então, entendeu? Acaba tendo não sei. Quem paga a orquestra escolhe a música, né? Exatamente, uma suspeita. Aí eu tenho também uma questão, que é, quando você falou, Alexandre, do Twitter ter anunciado que vai bloquear manifestações, né, tuitadas de políticos, eu achei que foi assim meio história para boi dormir, assim, porque não tem como controlar, a não ser que seja só em algum lugar específico. Eram os patrocinados, né? Mas o Twitter é mundial, então assim, não tem como eles, com a estrutura mesmo que eles têm, de controlar toda a politicagem que vai entrar no Twitter, e sempre entra, principalmente perto das eleições nos seus países. Então, o que você acha? Não, eu acho é difícil você medir na prática mesmo. Mas eu acho que só o fato deles anunciarem que eles querem barrar isso, ao contrário do Facebook e do Google,
passaram o pano, falaram, desculpa, liberdade de expressão. O Twitter falou, não, peraí, não é liberdade de expressão, você está pagando por alguma coisa. E parece que é o dinheiro que manda, não é bem assim, né? Então, não sei como vai se dar, mas acho que vale a pena a gente ficar de olho. Sim, isso sim. E aí, para finalizar, pode finalizar. Você vai falar sobre isso? Não, só para finalizar, aí é só um comentário. Quando você fala, na época analógica as pessoas sabiam que era um artigo, uma reportagem. Sabiam mais, né, eu acho, né? Eu também achei assim Não, que... porque a mídia O analógica... cidadão comum não sabe que é uma reportagem. Não, vamos dizer assim, as pessoas que liam, mas hoje nem quem lê sabe, mas misturou tudo. Misturou tudo, não. É. Que misturou tudo, eu concordo. Eu só não acho que na época analógica era mais fácil. Eu acho que é o contrário. Hoje em dia, com a proliferação, inclusive do conhecimento nessa área, vou dar um exemplo. O programa Pânico do rádio, ele popularizou matéria. Porque ninguém sabia que matéria era reportagem. Mas agora a matéria com a Sabina Sato, não sei aonde. Aí, é verdade, aí as pessoas começaram a falar matéria. Então, eu acho que é mais com a abertura da comunicação para todos, que eu acho que esses termos, quando você fala dos gêneros, e é só um comentário. Outra coisa é quando você falou também que a experiência da CBN com É Nós, de ver a pauta deles, a agenda deles, e isso faz gerar pautas para a CBN, é uma troca e tudo mais, eu me lembrei que isso não é uma coisa também recente e inédita. Na Folha, na época que eu trabalhava lá, nos anos 80, eu lembro que o folhetim fazia isso com leitores adolescentes, exatamente, para saber o que eu vou pautar. Eu não sou adolescente, não sei se a Laura lembra. Então, eu não sou adolescente, mas eu vou, então, entrevistar os adolescentes. Tinha umas reuniões. Você era adolescente na época? Também não, muito menos. Acho que o Haroldo era. Também não. O Haroldo estava lá. Estava lá. Eu lembro. Aí, assim, já era uma coisa também que era feita, tá certo, não era periferia, mas era uma coisa segmentada também, para ver o público segmentado. Também é só um comentário que não é uma coisa... hoje, que eu acho, inclusive, muito importante ser feito. Eu quis mencionar, porque que bom que a gente continua fazendo isso, né? Devia fazer mais até. Oi? Sim, devia fazer até muito mais. Eu digo isso, Magali, eu quis mencionar, porque é o seguinte, isso hoje, com as redações enxutas, isso tem que ser uma decisão tomada com firmeza. Porque o negócio está tão apertado, tem que incorporar o É Nós no processo, requer tempo. Você tem que dedicar um editor, tirar um editor do dia a dia, do maluco, né? Que você sabe como é que funciona, né? Para receber os alunos, tem reunião, ouvir. Pô, é dureza, meu. Com a redação desse tamanho que está, dureza. Eu só ia complementar o seguinte, Eugênio, antes de você chegar, eu falei que na minha dissertação eu toquei vários pontos que eram campos abertos para pesquisa, né? E que na minha medição eu fui muito influenciado pelo funcionalismo americano de medir, medir e medir, né? Eu acho que... Eu não sei como é que está isso na universidade brasileira, não tenho parâmetros para dizer, nem em especial na USP, nem na ECA, mas a quantidade de coisas que ainda está um campo aberto para medida, e antes de você chegar, eu citei aqui que eu me deparei com essa questão, se os veículos não estão bombando demais em contribuições opinativas para complementar a oferta de conteúdo, dado que tiveram que cortar repórter. Né? A minha impressão, minha hipótese, é que sim. E eu pouco vejo isso também, mas isso era uma medição super legal de fazer. Né? E o Nuno, volta e meia, aborda dessa forma. Né? Chaparro. Eu queria só voltar a comentar alguma coisa. Eu achei muito interessante que o Haroldo, né, trouxe para a gente, que eu acho que a gente podia trazer para o campo da ciência também. Eu acho importante, em alguma medida, não pensar em de que modo nós construímos o ovo da serpente, por exemplo, de toda o fenômeno da desinformação, das teorias da conspiração e tudo, mas pensar em que medida o nosso modelo de ciência, o nosso modelo de produção e disseminação da ciência na universidade, de alguma forma contribui para um estado de desconfiança
Eu fico pensando que pode ter uma grande parte que deliberadamente quer destruir a credibilidade da ciência e dos cientistas e com isso faz então produção de fake news. Mas uma outra parte que acho que é grande foi de alguma forma excluída talvez desse processo. E aí eu acho que é a exclusão estrutural de quem participa então da produção científica e tudo. Queria perguntar para vocês acham que também o jornalismo científico e essa dimensão da disseminação que cada vez mais se fala para a gente fazer não faz parte desse processo? A gente tem um processo muito hermético, nós temos a valorização da publicação em revistas científicas maior do que a extensão universitária e também a disseminação, e a docência. Nós temos, então, todo esse processo de, olha, eu tenho que muito mais escrever de uma forma que eu agrade um editor de um periódico científico do que trabalhar como que eu vou traduzir esse conhecimento para a sociedade. E, de alguma forma, eu me sinto hoje em dia um pouco refém disso e às vezes fico pensando, olha, eu tenho muito mais que fazer um vídeo, um blog e um canal no YouTube da minha produção do que produzir outros artigos. E aí nisso eu com certeza vou ser, não sei se tão bem visto em relação aos pares. Então parece que tem um sistema avaliativo que ainda tem um desequilíbrio e talvez isso possa ser podem ser algumas das razões para essa exclusão, para essa construção desse espaço de desinformação, teorias da conspiração. Então, recentemente teve na FAPESP um evento falando sobre violência e tudo, e na hora do intervalo chegou um rapaz, veio falar comigo, e ele falou todo tipo de teoria, assim, que nós temos uma parte do cérebro que tem tal coisa, e isso, a gente vai sair daqui, vamos para o século XVIII, e os alemães na época das navegações, todo tipo de... E eles falaram, vocês ficam aqui floreando e não vão para o fundo das questões, de fato. E eu fiquei, nossa, como que a gente consegue... Talvez, eu não vou dizer, não, ele que está totalmente errado, mas qual é a minha responsabilidade em existir esse tipo de teoria da conspiração e qual é a responsabilidade da universidade? Não, sensacional esse ponto que você levantou, que o ataque à ciência é da mesma natureza e vem da mesma direção que o ataque ao jornalismo. Aí eu queria, Eugênio, falar que nesse grupo de pesquisa, uma coisa que eu tenho falado em outros fóruns, que eu sinto, neste momento que nós estamos vivendo, uma reaproximação entre a academia e as redações profissionais. Eu sinto. Uma coisa que lá em Colômbia eu senti que era muito perto. Comentei isso com o Eugênio quando eu voltei. Falei, nossa, a escola e as empresas, o New York Times, o New York Post, as redações, eles estão muito juntos. Eles vêm, os executivos, quem está lá, os editores, na Bloomberg, trabalhando lá, vêm direto e tem uma comunhão mesmo. E muitos professores dão aula e muitos pesquisadores vão lá em labs. É uma coisa muito legal da pesquisa funcionalista americana. Tem aquele jeitão deles que a gente conhece. Que o nosso modelo aqui é outro, mas tudo bem. Então eu sinto que eu acho que a gente não podia perder isso. Né? A gente não podia perder isso. Acho que é o momento da universidade e as estruturas estáveis de produção comprarem as mesmas brigas e darem ainda mais as mãos. Nunca divorciou totalmente, mas tinha um distanciamento, né? Tinha um distanciamento. E eu sinto ele diminuindo. Né? Sinto diminuindo. Comentei isso lá na noite da entrega do prêmio Vladimir Herzog, que o prêmio de produção jornalística em áudio foi dado por um podcast da CBN. Achei o máximo. E os docentes eram todos da universidade. Os docentes. O júri, a comissão julgadora, era majoritariamente composta por gente da universidade, de várias instituições. Né? E eu achei legal. Fiquei animado com isso. E eu estou animado com isso. A hora é de união.
A hora de união e de pegar as dúvidas e usar a força da universidade para medir, dar feedbacks, e tirar conclusões, estabelecer um maior vínculo. Eu vejo dessa forma, nesse momento. Porque eu acho que a palavra mais forte desse ano é resistência, né? Outro dia eu participei de uma pesquisa para ver. Eu tenho uma instituição aí querendo terminar o ano. Quais são as palavras-chave do ano? Resistência é uma delas. E a ciência está atacada, o jornalismo está atacado, e a universidade, enfim, acho que temos uma causa comum aí. Nada como uma causa em comum, né? Racionalidade. Vai ter o seminário terraplanista, você viu, né? Vai ter um seminário. Erramos. A Karina acabou de... Acho que a universidade também tem uma tradição desse método europeu, eurocêntrico, em alguma medida também. Como que a gente consegue incorporar outros saberes e qualificá-los e valorizá-los e trocar com outras formas de conhecimento também? Eu acho que também tem um lado, né, de que não, que se não é ciência, não vale tanto. Talvez a gente também não se abra tanto nesse sentido. Acho que pode ser uma outra razão. Eu dou um exemplo prático do que eu falei da aproximação. Vitor e Eugênio, eu dou um exemplo prático. O que eu vi acontecer lá em Colômbia? Tinha uma discussão na sala de aula sobre um certo ponto. Porque vamos pensar, pegar o ponto do Haroldo. Porque as greves não são cobertas assim e tal. Aí, sabe qual era o resultado dessa discussão? Vamos pegar 2 docentes aqui e o editor de cidades do New York Post, vamos escrever um paper sobre isso? É isso que tem que acontecer, entendeu? E o contrário também. A Bloomberg procurou lá a escola porque surgiu uma dúvida na redação. Acho que tem que pôr essa bola no chão e fazer. A Bloomberg procurou lá o grupo de business de Colômbia, porque surgiu uma dúvida na apuração, se o mercado de capitais, como é que era a cobertura e tal. Aí eles foram lá, o resultado foi isso também. Um editor lá da Bloomberg juntou com 2 professores, escreveram um paper. Escrever um paper é um modo resumido de dizer, né? Tem que ser 3 meses de trabalho. Sentar, pesquisar. Mas o resultado final é um paper, né, de 10 páginas e tal. Isso é legal. Então vamos comprar, vamos nos iluminar mutuamente. Posso, uma outra contribuição, que eu espero que seja uma contribuição. Tanto na fala do Vitor, que é muito, como de costume, carregada de sensibilidade, e na fala do Gandour, que falou do funcionalismo e das medições, a gente tem uma emergência de uma fronteira que não estava muito clara, pelo menos no campo das pesquisas de comunicação sobre imprensa. De um lado, o pesquisador, e aí que entra a fala do Vitor, eu queria apenas sublinhar, ele se sente dividido. Ele não sabe se ele faz pesquisa, artigos, papers, livros, ou se ele faz relatórios sobre as pesquisas, artigos e livros que ele faz. Porque é uma energia incomensurável que você precisa dedicar para essas coisas. Então é diferente o pesquisador ou professor que é destacado na produção acadêmica e o professor ou pesquisador que é destacado em preencher os relatórios e tudo. E isso é um contato ainda não bem resolvido que nós temos com as métricas da produção, e eu tomo isso não como um problema, mas como um sintoma. É algo que nós precisamos melhorar. Porque, de outro lado, e aí eu vou para o Gandour, sem dúvida nós temos que medir. Sem dúvida nós temos que traduzir algumas coisas em números. E isso é algo que a gente sente em campos diversos do conhecimento na universidade, inclusive na ciência política, em outras áreas
das ciências sociais ou das humanidades, é que certos dados têm feito mais sentido. Então, é preciso medir, assim como é preciso medir a pesquisa acadêmica. Nós temos que lidar com números. O risco metodológico que eu enxergo é não tomarmos o número como a última expressão da verdade. Veja só, o risco de uma espécie de tecnocracia acadêmica não pode nos autorizar a recusar a necessidade de medir. Por outro lado, medir não significa tomar o número como a última palavra em matéria da verdade objetiva. É preciso ir além. Aí que tem também um mal-estar com o funcionalismo. Mas eu queria só sublinhar essas duas coisas com o seguinte propósito. O que a gente faz aqui vai ficando documentado, né? Muitas pessoas aqui estão lidando com isso nas suas pesquisas, com essas dificuldades. Então, isso vai ficando documentado e pode ter outros efeitos. Mas esse negócio de produzir um paper, por exemplo, é uma ideia ótima, inclusive juntando pessoas que pensam diferente, pelo menos no ponto de partida. É uma ideia maravilhosa. Adicionando a isso, Vitor, eu vou usar meu lado jovem aqui. Vou retomar a discussão que a gente estava tendo antes de entrar aqui, que a Karina falou que ela estava tentando entender um conceito de um cara lá, que eu não sei nem o nome, desculpa pronunciar, mas McMurra. E ela foi e achou um professor explicando no YouTube de 10 minutos, e o professor lá deu uma dica para ela que falou, não, você tem que ir na palestra do cara, que o que ele não falava no paper, ele tinha coragem de falar ao vivo. E eu faço parte da geração que eu não uso o Google, eu uso o YouTube. E para mim, um dos dados mais relevantes dos últimos 5 anos é que o YouTube passou o Google em termos de perguntas, como fazer tal coisa, como tal. E eu acho que, minha sugestão para a academia, é uma maneira muito mais fácil de se documentar. Você tem um vídeo disso aqui que nós estamos falando aqui. Demora muito pouco tempo, você consegue fazer 10 desses no tempo que você escreve um paper. E é muito mais fácil da sociedade acessar. Você transformar isso em extensão. Não digo nem que você tem que documentar tudo, mas estou acompanhando alguns cursos que eu achei da Universidade de Toronto, Universidade de Harvard. Está tudo no YouTube, ou está no playlist deles, alguma coisa assim. E eu estou tendo acesso às palestras de lá. E a gente podia fazer isso muito para as pessoas aqui de São Paulo. Pô, como que é ter posso acompanhar a sua aula lá de legislação, qualquer um que quer entrar no YouTube. Como será que é uma aula na USP? Sempre quis entrar na USP, sabe, ter acesso à universidade. Eu acho que essa é uma discussão muito válida para trazer para os professores. E além disso, o próprio jogo que eu mostrei, o Bad News, ele é feito em parceria com a DROG, que é uma organização holandesa, e com 2 pesquisadores da Universidade de Cambridge. Então, eles se juntaram e falaram, putz, se a gente fizer um paper aqui só não vai dar certo, a gente vai ter pouca resposta. Eles transformaram isso num jogo e daí viralizou. O Guardian pegou, a BBC publicou, e daí eu acho que mais de 5% da população da Holanda, acho, não sei quantos milhões, já tinha jogado o jogo, sabe assim? Então, eu acho que... Diga. Eu já entrei no YouTube, tem muita aula da USP disponível, né, no YouTube. Tem cursos inteiros disponíveis. Eu fiquei fascinado com isso. Porque a gente não tem tempo de usufruir, né? Mas tem muita coisa. Eu não sei se é uma decisão da universidade, ou são alguns departamentos, né, que tem essa iniciativa, né? Mas da FEA eu já vi muita coisa. Você acha aulas inteiras, assim. Eu acho que é importante incentivar mais e fazer valer também, como um paper valeria, um seminário desse poderia... Ah, tá. Então, não seria super? Porque daí ajuda vocês também, né? Porque senão é mais um trabalho. Agora, se você consegue fazer isso contar como parte da produção acadêmica, né?
Oi, boa tarde. Meu nome é Carol. Eu queria colocar aqui algo que a gente ainda não tocou muito, mas que vai ali pelo que o Gandur falou sobre essa crise da civilidade, né, desse risco à civilidade. Hoje eu peguei Uber com um motorista que trabalhou muito tempo como caminhoneiro. E, enfim, né, eu gosto de conversar com as pessoas e a gente foi falar e foi para o lado da política, de tudo mais. E aí eu senti um certo extremismo e temendo um pouquinho enfim, pela minha saúde mental ali, eu desviei um pouquinho o assunto, né, para deixar um pouquinho mais trivial. E aí a gente foi falar de rede social. E aí ele começou, mas hoje a gente não pode nem mais dar a nossa opinião, porque tudo porque você está agredindo as pessoas e não sei o quê, porque você não pode mais olhar para uma mulher e que aquilo ela já vai te denunciar um assédio e não sei o quê. E assim, eu acho que a gente está numa situação em que a gente precisa explicar o básico ainda para as pessoas, porque isso talvez não, com certeza não é não é um senso comum, exato. Então, como é que a gente, como jornalista, a gente pode tocar essas pessoas também? Porque eu entendo a importância de todos esses nossos eventos, mas, assim, para a mídia, para a equipe de mídia do Bolsonaro, eles sabem direcionar muito bem a mensagem para esse tipo de público, né? Para pegar onde o calo deles dói e capturar a atenção deles. Então, como é que a gente, como jornalista, poderia também usar um pouquinho desse conhecimento, né, de capturar as pessoas desse jeito, mas para o lado do bem, assim, entre aspas? Que esses algoritmos... completou? Não, era isso. Eu queria tocar um comentar. pouquinho mais para a questão do sentimento e da agressividade, que é algo já da sociedade, mas que agora está aparecendo muito mais. Não, então, é que só comentar pois o Alexandre, que é da geração, que é millennial, né? Acho que nem é millennial, já é geração, né? É que esses algoritmos, eles são muito sofisticados, né? Então, ele põe a mensagem na mão de pessoas que têm aquela carência informativa. Os algoritmos são capazes de ler exatamente o comportamento da pessoa nas redes sociais, o que ela curte, o que ela vê, até o tempo que você fica numa página. Não é só o que você curte. Se você se demorou muito numa certa foto, quando você assiste um filme, se você repetiu uma cena, se você abandonou o filme numa certa cena, a sofisticação é incrível. Então, eles conseguem suprir carências e ir ao encontro de necessidades que a gente aqui, que só faz jornalismo, é incapaz de... Isso é uma guerra quase, sangrenta. Digitalmente sangrenta. Mas eu acho que a resposta do jornalismo profissional para isso é ser didático. A gente precisa explicar mais como algumas matérias são feitas, mostrar os bastidores, ser mais didático, explicar como é que chegou-se aquilo e tal. Eu sou só um millennial, gente. Não, mas eu acho que é isso aí, cara. É não ter medo de explicar o beabá, sabe? De sentar e parecer vulnerável, não ficar aquela coisa, eu sou o educador e você é o... Mas senta, não, é nós. Eu falo português errado, às vezes também acontece, sabe? Eu tenho meus erros, mas a gente pode tentar construir isso junto, sabe? O que acontece muito, os alunos sempre me perguntam, que eles são mais novos que eu ainda. Como que eu convenço a minha mãe que o que ela está compartilhando é errado, é fake, é discurso de... Eu falo para ele, não aponta o dedo na cara, porque aí você está perdido. Aí eles vão tirar aquela carta que você... eu tenho mais experiência de vida que você, moleque, você não sabe de nada. Então, você não aponta o dedo na cara, fala assim, mãe, nós estamos todos aqui no mesmo time, mas eu tô pensando aqui, será que isso aí é assim mesmo? E tenta trazer ela para o seu lado. Não tenta falar, isso está errado e é assim que se conserta. Fala, só questiona, tenta pôr a dúvida.
Porque se está muito longe, você não consegue trazer. Que nem o cara do Uber lá, se ele estava muito longe do espectro, você não, por mais que você tentasse ali, você não ia conseguir trazer ele de volta. Mas tenta um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que daí você vai... É uma estratégia, né? Eu vou falar uma outra coisa aqui. Posso, Karina? Pode. Eu tenho uma reflexão que precisa ser medida ainda, mas eu acho que o individualismo levado ao extremo pode nos levar à barbárie. Né? Eu outro dia fui dar uma palestra numa escola sobre risco do fim das instituições. Aí para os alunos entenderem, eu comecei falando de Game of Thrones. Game of Thrones era um mundo sem instituição. Ou seja, todos os direitos individuais eram basicamente os mesmos, com exceção da vontade do rei. Se o rei determinasse que agora aquilo era o mal e aquilo era o bem, acabou. Né? Até alguém mudar a vontade. Né? Isso parece uma fantasia, mas é um puta risco que nós estamos vivendo. Com perdão dos milhões que estão nos assistindo, o palavrãozinho aqui, os milhões que estão nos vendo pela internet. Né? A crise institucional é violenta, violenta. Essa atomização da comunicação que lá na Primavera Árabe, 2011, gerou coisas bacanas, derrubaram-se ditadores, né? Minorias se expressaram, grupos que nunca tiveram voz, agora têm. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é angustiante, porque é uma coisa boa que tem esse outro lado. Né? Ao mesmo tempo, essa hiperatomização da fragmentação pode levar a uma crise institucional sem a qual é a volta à barbárie. Porque a barbárie é isso, é quando as instituições perdem a credibilidade. E eu não posso recorrer a ninguém, só tenho a mim. Hoje, a angústia da sua mãe é um pouco da sua tia, não sei, do meu vizinho lá de Nova Granada, interior de São Paulo, que me mostrou um vídeo. O que eu faço com isso? Ele está perdido, ele não tem a quem recorrer. Ele não acredita mais na imprensa, não acredita mais na Câmara, no governo, no Legislativo, nem no Judiciário. Então é um salve-se quem puder. Vou comprar um revólver e ficar em casa armado, esperando o inimigo passar em frente. Game of Thrones. Sangue total, é o fim da civilização. Então, Hobsbawm estava certo. Eu acho que tem uma coisa no que você falou, Carol, e do debate que veio aqui, talvez a gente tenha que pensar. Não é o primeiro debate que eu participo do grupo, em que a gente acaba tocando justamente nesse tema da divulgação científica, de como a gente poderia estar na sociedade de um outro jeito. Se, por um lado, o Alexandre fala, olha, a gente poderia ter um paper em formato de vídeo contando, isso nada mais é do que o bom e velho professor. Né? É o tutor e o aluno. Sou eu e você, eu conto para você e eu transmito, entre aspas, o meu conhecimento. Eu fiquei pensando aqui que a gente precisa de quantidade. Eu acho que nós somos poucos ainda pensando ou defendendo, entre aspas, a racionalidade, e dentro dessa palavra eu consigo colocar as instituições, o jornalismo, a academia científica. Eu acho que a gente precisa de quantidade. Fico pensando como é que a gente vai vencer esse desafio, porque as redações, as estruturas estáveis de produção jornalística, elas tendem, inclusive, a diminuir mesmo. Talvez a gente tenha essas estruturas, mas sejam estruturas flexíveis, sejam estruturas nômades, talvez sejam por projetos, como a gente já vem. Né? Eu me lembro que, na época que eu estava na faculdade, você não era nem nascida ainda, a gente já lia sobre o fim do emprego, de maneira teórica. Né? O Harvey já falava na condição pós-moderna que a gente ia viver por projeto. A gente já sabia, de alguma maneira, disso antes de você nascer. Né? E a gente não conseguiu superar esse desafio. O Gandour, a gente tinha falado também sobre a produção de ciência. Né? Como é que a gente produz ciência sem tempo? Sem condições materiais de produção de ciência? Quem pode ter o tempo, os 3 meses, para produzir esse paper? Então, acho que a gente está, de fato, numa encruzilhada e talvez a gente tenha que errar bastante ainda antes de acertar, mas eu tenho pensado nisso muito. Assim, acho que a gente precisa de quantidade, tentando dar qualidade a isso, é óbvio. E dá para ser otimista. A maioria está do lado bom da força. É que o lado escuro eles gritam mais alto. Mas se você trabalhar bem com todo mundo aí, dá certo. Então, eu acho que assim, vocês todos falaram muito na questão do erro, né? Principalmente quando você falou na hora da
do aprendizado de mídia, que você pode mostrar, o jornalista deveria mostrar mais seus erros. A gente comentou do erramos, a gente sempre teve esse espaço do erro, não a errância por ela, mas porque acontece. E as metas que a gente tinha de menos erros, tal, isso sempre foi da cabeça do jornalista, né? Eu lembro na Folha que tinha aquele visor em cada editoria de, né, quantos erros cada editoria tinha e a meta para não ter erro. Aí eu fico pensando que agora eu estou mais para o lado da docência, quando o professor erra e fala, os alunos ficam, sabe, assim, chocados, porque isso normalmente não acontece. Né? Eles ficam assustados. Então, a gente também acho que é uma boa possibilidade você mostrar também esse lado humano de quando você erra, porque você se aproxima, Sim, né, com certeza. do aluno e aquela questão mais humana. Quanto ao cara lá do Uber, eu tenho sempre pensado também nisso, porque acaba que a gente também, se vai fazer uma matéria hoje, principalmente na área digital, a gente também acaba tendo obrigatoriamente que seguir as regras do SEO, né? O título, o lead, tudo a gente tem que fazer, senão também não tem busca, né? Não tem visibilidade. Então, acaba que a gente se aproxima do que você falou, de que a equipe do Bolsonaro tem para incutir coisas nos seguidores deles, né, nos bolsomínios, a gente acaba também fazendo isso para a gente adquirir audiência. Só que, lógico, a gente não vai levar para aquele lado, né? Mas a gente apela, sim, para a emoção. Acaba que a gente faz isso nas entrelinhas. Então, eu acho que quando a gente se aproxima cada vez mais do jornalismo de dados, que vem com o espaço numérico, obviamente, antes a gente até trabalhava com dados, mas era de uma forma muito mais precária, né? De manual, de pegar na unha mesmo. Agora a gente tem a possibilidade de conversar mais com eles quando a gente raspa e chega a conclusões e resultados quando a gente lida com esses dados. Então, a gente tem alguma coisa um pouco mais precisa com o recorte deles, e aí acaba que a gente não... Como é que eu vou me explicar? O nosso lado humano ele fica mais aquém para deixar que essa algoritmização da informação venha mais à tona e nos deixa um pouco mais sossegados nessa questão. Então, eu acho que, para que a gente possa mostrar, como vocês estavam falando, a questão da transparente, como mostrar que o jornalismo é diferente de uma fake news, eu tenho sempre pensado, você falou de bastidor, né, mostrar como a coisa é feita, o bastidor. Eu tenho pensado e feito alguns exercícios com os alunos de colocar, por exemplo, a reportagem e tudo que vem com ela na mesma reportagem, obviamente, em caixas, em layer, em box, e você tem ali um trecho da reportagem, ou aquilo que você falou, tenho 5 minutos, coloco 20 segundos, mas eu deixo 5 minutos liberado para quem quiser se aprofundar. Né? Sempre tem um que quer se aprofundar, não é todo mundo. Eu vou, obviamente, fazer um recorte, fazer um resumo, mas eu posso deixar tudo que eu apurei ali na mesma matéria, de forma clicável, né? E todas as fontes, tal. Eu acho que nisso a gente mostra para quem não sabe o que é jornalismo, como que ele é feito se você coloca a maior transparência possível. Eu falei com tais pessoas, tentei falar com tais pessoas, coloca a partir de ferramentas, e pode ser um viés possível. Outro que eu tenho estudado como hipótese é você fazer jornalismo em plataformas de blockchain, onde, pelo menos, as pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade de entrar para pegar as matérias e deturpar. Consegue, mas vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, você pode criar também uma barreira. Isso no combate. Na hora de você ensinar como que é, o que é uma coisa e o que é outra, eu acho que daí é a maior transparência possível naquilo que você está mostrando. Né? As agências de fact-checking estão fazendo isso agora, né? Estão colocando todo o caminho desde que começou a apuração. Eu acho que isso vale muito, assim, para... Tem uns que pedem ajuda para os operadores, né?
Posso trazer só mais uma contribuição também para contribuir para, sim, já estamos, né, para a Carol, que eu acho que essa dimensão que a abertura da universidade tem que ter também para a dimensão dos afetos e da estética, algo que o Eugênio sempre estuda e traz, a Karina também está estudando, a questão da imagem. A gente, às vezes, desvaloriza o poder de uma boa história, a dimensão ficcional, desses exemplos que ficam na memória. Então, às vezes, também usar esse tipo de linguagem que a academia também se distancia. Então, você usar tanto as imagens como as narrativas, os afetos. Então, ele falou do Game of Thrones. Olha como isso marca. Em alguma medida, você consegue, talvez, fazer uma conexão. Então, não é você exatamente falando, mas você ouviu uma história que teve determinado resultado ali. Olha, isso às vezes pode ficar na cabeça mais do que a gente querendo convencer diretamente alguém, né? Então, acho que isso é uma coisa ancestral nossa, né? Marca a gente nessas boas histórias. Fiquei lembrando quando eu assisti o filme do Lincoln. O Lincoln nunca conversava, ele queria trazer um argumento. Ele falou, então vou te contar uma história. Aí trazia um pequeno caos que às vezes fazia a pessoa pensar e ela mesma se convence. Uma parábola, né, Vitor? Uma parábola, Pessoal. Era só isso sobre. Contei histórias para o motorista do Uber sobre assédio em casos reais e tentando, né, mostrar para ele o outro lado também. A gente avançou bastante no tempo. Eu queria pedir para o Gandur e para o Ale fazerem considerações finais, se quiserem, breves, porque já faltam muito poucos minutos para a gente terminar. Não, perfeito. Acho que eu escolheria dizer como considerações finais algo que eu citei na dissertação e que conversei muito com o Eugênio, que não tenho dúvida que, ainda mais nesse momento, o papel do ensino e da pesquisa tem que ser reforçado. Isso deveria, Eugênio, estar sendo pauta das congregações, do conselho universitário, sentar com o governador, discutir modos alternativos de financiamento, atrair capital privado, de fundações, e emprestar um pouquinho do modelo americano, abrir mais bolsas, trazer mais recurso para criar mais bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, trazer mais recurso para a universidade, porque eu não tenho dúvida, a universidade é ainda mais importante nesse momento, em vários campos, né? Mas como a robotização e a automação está tirando muito posto de trabalho de diversas áreas, o fomento e a gênese tem que ser reforçada no ensino e na pesquisa. Então é isso que a minha consideração final é essa. No jornalismo em especial. Eu acho que é isso aí. Eu vou contar uma história. Tinha um garoto que ele morava com o tio e com a tia. E ele podia mudar a situação dele. Mas ele escolheu deixar as coisas acontecerem e não fazerem nada. Daí um ladrão acabou matando o tio dele. Mas antes disso, tem uma frase célebre que ele nunca esqueceu. Que acho que como hoje em dia todos somos mídia. Poucos são jornalistas, mas todos somos mídia. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Esse é o meu remarque final. Homem-Aranha. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a presença física e a presença virtual dos nossos milhões de espectadores em potencial. Acho que o debate é importante, espaços como a universidade, espaços como esse, precisam ser preservados, utilizados e multiplicados. E eu espero que a gente abra o nosso canal do YouTube como próximo objetivo do grupo. Acho ótimo. Então, tá, gente, muito obrigada. Obrigada ao pessoal do IEA, que sempre nos recebe aqui com todo esse profissionalismo e essa estrutura que é estelar. Muito obrigada, viu?